Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada em 1789 pela Assembleia Nacional da França, é o documento que traduziu a ideologia da Revolução Francesa. Esse grande movimento de ruptura trazia em sua essência o pensamento liberal e a afirmação da igualdade entre os homens. Antes da Revolução, a França vivia um regime de monarquia absolutista. Em 1774, quando o rei Luís XVI assumiu o trono, herdou um Estado em dificuldades financeiras. A política econômica já vinha enfraquecida com as dívidas da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a Prússia. Além disso, essa crise se expandia com as más colheitas agrícolas. Houve um momento de grande seca na França e os alimentos ficaram muito caros, especialmente o trigo, que era a base da alimentação. Grande parte da população passava fome. E isto fez com que também se mobilizassem e dessem apoio à burguesia para mudar o sistema político. Mas isso não era tudo. Quem sustentava os altos custos da nobreza e do clero eram os trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia comercial. Um clima de instabilidade e insatisfação se instalou no país. A França era um país que apresentava as contradições mais agudas, mais complicadas, graves. Era um país rico, o comércio colonial francês era o que mais tinha crescido no século XVIII, mas tinha um setor atrasado, que era majoritário, que era o campo francês, a agricultura francesa. Todos os camponeses, mesmo os livres e mesmo os proprietários, eles eram explorados, intensamente explorados, seja pela nobreza, que recolhia, que tinha direito a extrair uma série de tributos, exações, impostos, e eles eram explorados e parcialmente pelo clero, porque tinha que pagar os dízimos, e eram explorados pelo Estado. No antigo regime vigorava a estrutura estamental, relacionada a uma sociedade de privilégios. Os homens não são iguais do ponto de vista social, político e nem jurídico. Então existe um direito, por exemplo, para a nobreza, que é um estamento privilegiado e que se perpetua ou se mantém pela hereditariedade, pelo sangue. E um dado que é curioso e é bem característico é que foi se criando uma classe social super privilegiada, vivendo com muito luxo, com muita riqueza, e no momento em que aumentava a pobreza. Em 1788, havia cerca de 3 milhões de desempregados na França. A crise obrigou o rei Luís XVI a buscar uma solução negociada. Para isso, ele convocou a reunião dos Estados Gerais. O primeiro Estado era formado pelo clero, o segundo pela nobreza, e o terceiro Estado era composto pela burguesia comercial, artesãos, trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Cada Estado elegeu seus representantes. Primeiro, ele convoca os Estados Gerais porque ele não tem alternativa. Como ele estava quebrado financeiramente, como havia uma rebelião da nobreza e da burguesia que também exigindo participação, ele não teve alternativa senão convocar os Estados Gerais. O Luís XVI, há uma cruel ironia com a trajetória do Luís XVI. Ele foi o mais reformista dos reis franceses, modernos. Fez questão que as eleições para os representantes dos Estados Gerais fossem as mais amplas, participativas e debatidas. O rei Luís XVI mandou afixar em cada paróquia da França um cartaz dizendo que as pessoas poderiam fazer suas queixas no que se chamou de caderno de queixas. Era uma forma de ouvir as reivindicações populares. Foram produzidos na França 54 mil cadernos de queixas. Houve uma intensa participação.
Isso criou uma expectativa, mobilizou a população. Pressionado pela corte, que era hostil às reformas, o rei Luís XVI não levou em conta as queixas feitas pela população e não fez nenhuma concessão para melhorar as condições de vida de milhões de camponeses e desempregados. Quando a notícia se espalha de que ele está fazendo isso, a população de Paris, que já está mobilizada, se levanta. A população está mobilizada politicamente porque ela se envolveu no processo da escolha dos representantes aos Estados Gerais. Mas ela estava mobilizada pela fome. A rejeição contra o regime absolutista foi se agravando até que, em 14 de julho de 1789, ele sofreu um golpe devastador. A Bastilha, fortaleza que funcionava como prisão e que representava o antigo regime, foi tomada por uma multidão disposta a enfrentar as tropas reais. A Revolução Popular começa com a tomada da Bastilha em Paris e depois a notícia se espalha por toda a França e em toda a França o poder estabelecido cai como um castelo de cartas, como se houvesse bastilhas em todas as cidades francesas. E aí vão acontecer duas coisas muito importantes. A Assembleia começa a discutir a Constituição, porque a ideia era essa: tendo a Constituição, não há mais poder absoluto. O poder é limitado pela lei. Em 26 de agosto daquele mesmo ano, pouco mais de um mês depois da queda da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela representou uma ruptura radical contra o antigo regime. O rei não foi deposto e começou um período de monarquia constitucional na França. Então, o negócio é fazer uma declaração que seja realmente universal, que seja realmente radical, que pense o homem não numa dimensão provinciana de um país, não, o homem no seu sentido mais universal, né? Então é isso que dá à Revolução Francesa essa coisa fascinante, não é? E modelar, ela se torna um modelo, um paradigma. De qualquer maneira, a semente francesa foi útil. Ela foi útil para despertar essa ideia, para que as pessoas começassem a pensar no ser humano como titular de direitos fundamentais. Esta ideia de que há direitos que nenhum governo pode ofender, nenhum governo pode tirar, e que são direitos de todos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão deu origem à Constituinte que, entre 1789 e 1791, alterou a estrutura administrativa e a organização do país. Essa é a origem da primeira Constituição da França moderna, que teve 3 constituições em 4 anos. Na verdade, foram mantidas diferenças sociais, foram mantidos muitos privilégios. O que se estabelece expressamente na Constituição de 95 é uma diferenciação entre o cidadão e o cidadão ativo. Esse é um ponto muito importante, porque a própria Constituição estabelece. A primeira condição era ser um homem francês. Era ser um homem francês. As mulheres estavam excluídas, mas além de tudo tinha que ser francês. Mas, além disso, tinha que ser proprietário de imóveis ou então ter uma renda muito elevada. E ainda se adicionou mais uma condição: ele não podia ser empregado de ninguém. Se ele fosse empregado de alguém, não era cidadão ativo. O problema é que existe uma tradição que vem desde os gregos e vai durar por todo o século XIX. Qual é essa tradição? É a de que o indivíduo ele só tem cabeça para pensar, ele só pode ser um cidadão pensante se ele estiver liberado do trabalho, se ele for um proprietário, se ele puder dispor de lazer, ócio, para se instruir e participar da política. Quem trabalha com as mãos não vai ter autonomia, vai ser um homem, vai vender a sua força de trabalho. Ao vender a sua força de trabalho, ele vende inclusive a sua mente.
Nessa época, o iluminismo era forte na França. Esse movimento defendia o domínio da razão sobre as crenças religiosas e o misticismo. A perspectiva era livrar a humanidade das trevas e trazer luz por meio do conhecimento. Pensadores iluministas como Voltaire, Rousseau, Montesquieu influenciaram esse processo histórico, afirmando valores fundamentais do ser humano. Valores éticos, espirituais, jurídicos e políticos. Esses pensadores do iluminismo exerceram influência, sim. Assim, por exemplo, quando Rousseau fala na igualdade, isso é muito importante e vai acabar produzindo efeitos. Foi extremamente importante a contribuição de Montesquieu, que já fala na separação dos poderes. Separação dos poderes exatamente para que não houvesse um poder superior, absoluto, que pudesse tudo. Mais tarde, a ruptura com o antigo regime cresce, com a derrubada da monarquia e a implantação da República na França, em 1792. Esta nova fase da Revolução Francesa ficou conhecida como o período do terror. O poder executivo era formado, de um lado, pelos girondinos, com posições políticas moderadas, e de outro pelos jacobinos, mais radicais. O jacobino Maximilien Robespierre tornou-se o grande líder político, com poder ditatorial para vencer as pressões internas e externas contra os ideais revolucionários. É nessa época que, acusados de traição, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta são guilhotinados. A Revolução Francesa canalizou o descontentamento de diferentes setores da sociedade, inclusive parte da nobreza e do clero, cada um com seus próprios interesses e objetivos. Mas foi a burguesia que mais se beneficiou. Quem, de fato, comandou a Revolução foi a burguesia, mas aqui há um ponto que é importante assinalar. A burguesia se beneficiou muito dos trabalhadores mais modestos, do grande povo. Então, houve esta consciência de que se está avançando no sentido da liberdade, da afirmação dos direitos, mas o que eles não tinham percebido naquele momento é que os privilégios da nobreza estavam sendo substituídos pelos privilégios da burguesia. Muitos discordavam dos rumos que a Revolução estava tomando. Além disso, os problemas sociais vividos pela população ainda não estavam resolvidos. Assim cresceu a oposição a Robespierre, que acabou sendo deposto, preso e guilhotinado em julho de 1794. Ao romper estruturas sociais, políticas e econômicas e fornecer a base para o pensamento liberal, a Revolução Francesa tornou-se inspiração para outros países e para outras revoluções ao longo dos séculos XIX e XX. Além disso, a Revolução lançou os conceitos fundamentais para a defesa dos direitos humanos. A Declaração da ONU, de certo modo, é um produto, é um reflexo da Declaração Francesa. E foi a partir daí que se chegou, então, à magnífica, extraordinária Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU. A Constituição brasileira também tem marcas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nascida com a Revolução Francesa. Quando o Brasil fez a sua primeira Constituição, é de 1824, houve muita influência da França, do pensamento francês, dos pensadores franceses. Quer dizer, o Brasil tinha sido muito influenciado pelos franceses, e eu diria isso, a ideia básica é o valor da pessoa humana. O pensamento liberal, a livre competição, a defesa da propriedade e da liberdade, o trabalho livre e o fim das barreiras alfandegárias são alguns dos desdobramentos da Revolução Francesa. Eles contribuíram para a expansão do capitalismo e para a consolidação da burguesia como classe dominante. Esse é o exemplo da Revolução Francesa para a sociedade. Nós podemos tomar a história em nossas próprias mãos, fazer a história com as nossas próprias mãos. Temos todos direito a participar da política, a fazer a política, a influenciar a política. Esse é o legado fundamental.